Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada ou entrada entre vós não se tornou infrutífera. Infrutífera. Ele está falando de algo frutífero, de algo que dá fruto. Ele está falando do Evangelho. É do Evangelho que ele está falando, é do fruto do Evangelho que ele está falando. É uma referência ao Evangelho que ele levou para aqueles irmãos, que ele pregou lá. O Evangelho que ele pregava em todos os lugares por onde passava. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, tem essa capacidade de produzir fruto, tem essa eficácia, tem esse poder de produzir fruto na vida daquele que recebe o Evangelho, na vida daquele que recebeu o Evangelho, que creu no Evangelho. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele já tinha falado do Evangelho, esse Evangelho que estava produzindo fruto na vida daqueles que receberam o Evangelho, e ele está aí dizendo como que ele levou, como que esse Evangelho chegou até aqueles irmãos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Porque o nosso Evangelho não foi a vós, não chegou a vós, não foi levado até vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Vejam os irmãos quantas coisas estão envolvidas com o Evangelho de Deus. Ele começa dizendo, porque o nosso Evangelho, o Evangelho é de Deus, ele tem a sua origem em Deus, o Evangelho é divino. Só que o Evangelho, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o nosso Evangelho, o meu Evangelho. Por quê? Não porque ele foi o autor do Evangelho, mas porque ele teve uma experiência com o Evangelho, ele estava identificado com o Evangelho, e ele diz o nosso Evangelho, o Evangelho que nos salvou. Então, ele diz, o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. O Evangelho não é só palavras ditas, é mais. Aqui diz que o Evangelho não foi até vós somente em palavras, mas também em poder. Em poder. Que poder é este do Evangelho? Que é o poder de Deus. É o poder da crucificação e ressurreição de Jesus, e da nossa crucificação
com Ele e também da nossa ressurreição juntamente com Ele dentre os mortos. É o poder do Evangelho. Poder, a minha crucificação com Cristo, isto muda tudo na vida da gente. A minha ressurreição com Cristo, Cristo em mim, vivendo a vida dele, isto é o Evangelho, é o poder do Evangelho de Deus. A expressão no Espírito, porque o Espírito Santo, ele está também presente no Evangelho. No Espírito Santo é uma expressão ligada à nossa experiência com o Evangelho, a nossa identificação com o Evangelho. E diz aí também sobre certeza, convicção. No Evangelho é preciso ter certeza absoluta, convicção. Certeza e convicção de quê? Certeza e convicção daquilo que o Evangelho anuncia, daquilo que o Evangelho mostra, que ele está pregando, que ele está anunciando. Nós temos que ter convicção da mensagem do Evangelho na nossa vida, operando nossa vida. E a mensagem do Evangelho é esta: Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele, porque Ele nos fez morrer em seu corpo. Ele foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados pelo mesmo poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Estamos ressuscitados do ponto de vista espiritual juntamente com Cristo, temos a vida dele. Ele mesmo está em nós agora, vivendo a vida dele, que é uma vida justa e santa. Você tem certeza disso? É disso que temos que ter certeza. Você tem certeza? Você tem convicção da sua morte com Cristo na cruz? Você tem convicção, você tem certeza que morreu com Cristo, que está ressuscitado com Cristo, que Cristo é a sua vida? E depois Paulo disse assim: e eu preguei o Evangelho por amor de vós. A gente prega o Evangelho por amor das pessoas, porque amamos as pessoas e queremos que elas sejam salvas, que elas creiam em Cristo, na morte com Cristo, na ressurreição com Cristo e na vida de Cristo em nós. E isso envolve amor. Envolve amor. Eu não sei se a pessoa para quem eu vou pregar o Evangelho vai crer. Ela pode rejeitar. E normalmente muitas pessoas rejeitam. Só que eu preciso anunciar. E o que motiva eu anunciar o Evangelho? Eu pregar o Evangelho aqui para os irmãos hoje, ou para qualquer outra pessoa? O que motiva eu gastar tanto tempo, se desgastar também? E isso é por amor, por amor, por amor. Nada mais além de amor. Colossenses 1, versículos 5 e 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aí fala da palavra da verdade.
E a palavra da verdade aí é a palavra do Evangelho, é o Evangelho. E é dito aí no versículo 6, 5 e 6, a respeito do Evangelho, diz aí: chegou até vós o Evangelho, como também em todo o mundo está produzindo fruto. Prestou atenção? O Evangelho nunca deixou de produzir fruto. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes. Desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus. Então, irmão, a ideia na frase está produzindo fruto, está frutificando em relação ao Evangelho, a ideia é que a força dessa produção vem do Evangelho, não vem do pregador, não vem de outro lugar, de atividade nenhuma. A força de produção do fruto vem do Evangelho, porque é o Evangelho que está frutificando. Agora você precisa entender que fruto é este. Que fruto é este? Porque é uma confusão muito grande a respeito de fruto na igreja. O fruto do Evangelho é sua morte com Cristo, é sua ressurreição com Cristo, é a vida de Cristo em você, é a sua salvação, é o fruto do Evangelho. O Evangelho tem a capacidade de produzir esse fruto na vida daquele que recebeu o Evangelho, na vida daquele que creu no Evangelho. E esse fruto tem a ver com a morte. Começa com a morte. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E vamos aproveitar também, vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Então, irmãos, o caroço, o grão, a semente, tem que morrer para ser vivificada e produzir. Para produzir, tem que morrer. Tem que morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Está falando de Jesus. Jesus precisou morrer para que nós morrêssemos com Ele e daí surgisse muitos frutos, pessoas regeneradas, salvas. Morrer, mas morrer onde e como? Morrer onde e como? Morrer em Cristo, na cruz. Onde? É na cruz, no Calvário, mas em Cristo, pelo corpo de Cristo. Cristo nos envolveu na sua morte. Nós fomos assimilados
naquela morte. Aquela morte que Jesus morreu era uma morte compartilhada com cada um de nós, porque Ele morreu a nossa morte e nós então morremos com Ele. O que é Evangelho? Literalmente falando, significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Mas que boas novas são essas? Que boas notícias são essas na nossa vida, na nossa experiência? Porque precisa ser na nossa experiência. Que poder tem essas boas novas para nós e em nós? Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder de Deus está concentrado em Cristo. Cristo é o poder de Deus manifestado na cruz do Calvário e na ressurreição para salvar todo aquele que crê. O Evangelho se revela na morte e ressurreição de Cristo e na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, porque a morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Toda a nossa experiência com Deus e com Sua palavra está baseada nesse juntamente com Cristo. Tem que ser juntamente com Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem nada para nós. Tudo o que Deus tem para nós, Ele tem em Cristo, juntamente com Cristo. O Evangelho é Cristo mesmo, compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho de Cristo. É o poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem a ver com o que aconteceu na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Na cruz, Cristo morreu por nós e também nos levou a morrer com Ele para o pecado. Quando Ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, nós também fomos. Estamos, do ponto de vista espiritual, ressuscitados com Cristo. E Ele agora está em nós. Deus nos ressuscitou com Cristo. É o que diz a palavra em Efésios 2:6. Nele, no Senhor, em Cristo, também fostes ressuscitados. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É o que diz a palavra em Colossenses capítulo 2, verso 12.
Quando nós pensamos em termos de evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não morreu sozinho. Nós também morremos juntamente com Ele. Morremos e também ressuscitamos juntamente com Ele. E agora, Ele é a nossa vida. Agora Ele está revelado no nosso interior e vivendo. No Evangelho, irmãos, nós podemos confiar totalmente, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos um Deus que veio para ser o nosso Salvador, morreu por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado e ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Que boa notícia! Notícia maravilhosa é essa. Não deixe de crer. 1 Tessalonicenses 2, verso 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Mas, apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, vocês conhecem o que aconteceu em Filipos com o apóstolo Paulo. Já estudamos sobre isso aqui. Paulo aqui então falando aos irmãos de lá, ele então diz: como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Irmãos, muita luta acompanha os pregadores do Evangelho de Deus, daqueles que estão identificados com esse Evangelho. Muita luta, muita luta. Tem muita resistência contra o Evangelho. Muita resistência. E o resistente maior é o próprio Satanás. E o pecador também resiste o Evangelho. Tem muita luta. Se você diz que prega o Evangelho, mas está numa boa, não tem luta, não tem resistência, o diabo não está furioso com você, eu convido você a analisar bem o que você está pregando e do jeito que você está pregando. Satanás odeia o Evangelho. Ou você acha que Jesus estava brincando ou exagerando quando disse que ele foi odiado pelo mundo? Foi ou não foi? Ele estava meio triste quando disse que aborrecido, e por isso ele disse que estava sendo odiado pelo mundo? Não, ele estava mesmo. Então, Satanás odeia o Evangelho. Você precisa ter essa consciência. A religião é anti-evangelho. Irmão, acredite nisso. Acredite. A religião, ela é anti-evangelho. O diabo odeia o evangelho. O pecador não gosta do evangelho. A religião de pecadores, patrocinada pelo diabo, é uma religião anti-evangelho. Os crentes
pós-modernos adotaram uma religião anti-evangelho, lamentavelmente. Quando se prega o evangelho, a luta é grande em todos os sentidos. E no campo espiritual, a luta é imensa. No campo espiritual, a luta é imensa. É grande, irmão. O poder das trevas. Paulo diz que ele e o seu companheiro, né? Ele diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento. Eles sofreram maltratos, sofreram ultrajes e até violência física. Mas, apesar de tudo isso, Paulo diz: tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, ele está dizendo que foi maltratado, ele está dizendo que foi ultrajado por causa do Evangelho, que até violência física ele sofreu. O que você faria? O que você faria, meu irmão? Você faria como os pastores pós-modernos estão fazendo? Você vai para o Supremo Tribunal Federal se defender e contra os que estão te maltratando? Você vai ao delegado? Você vai à justiça? Então abra seu olho, o seu ouvido e preste atenção agora. O que Paulo fez, ele não foi atrás disso. Quando ele foi maltratado, ultrajado e até violência física ele sofreu, ele diz aqui: tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o Evangelho, para continuar anunciando o Evangelho, por amor àquelas pessoas que estão nos maltratando, irmãos. Isso é Evangelho, é diferente mesmo. Agora, se é a religião que você quer, tem bastante. Tem bastante por aí. Tem de todos os gostos. Não falta no mercado. Essa ousadia não veio deles, mas de Deus. É Deus que coloca essa ousadia na gente. Essa coragem foi dada por Deus. Eu não estou falando de valentão. Eu sou valentão, eu sou corajoso. Eu não estou falando da sua coragem, meu irmão, da sua valentia. Eu estou falando da valentia de Deus, da coragem que Deus coloca em nós, da ousadia de Deus que Ele coloca em nós. É disso que eu estou falando. Até para pregar o Evangelho, irmão Vavá, é preciso dessa ousadia, porque o irmão vai falar uma coisa doida. Vai falar que nós morremos com Cristo. Ué, o que é isso? Tivemos ousada confiança em Deus. E para quê? Para que essa ousada confiança em Deus? Para pregar o Evangelho. Paulo sofreu na pele, sofreu na moral, mas foi encorajado para anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.